O Caderno de Noah, capítulo 2, sétima parte. Quando lhe perguntaram, ela disse que seu comportamento excêntrico se devia à estafa. Era uma desculpa perfeita. Todos podiam entender, inclusive Lon. E por isso, ele não objetou nada quando ela disse que pretendia viajar um pouco, por alguns dias. Os preparativos do casamento eram cansativos para todos os envolvidos. Quase 500 pessoas tinham sido convidadas, inclusive o governador, um senador e o embaixador do Peru. Era demais na sua opinião, mas o noivado deles era notícia e dominara as colunas sociais desde que anunciaram seus planos, 6 meses antes. Ela respirou fundo e se levantou novamente. É agora ou nunca, sussurrou para si mesma. Em seguida, apanhou suas coisas e saiu. Na portaria, o gerente lhe sorriu quando passou por ele. Ela pôde sentir o olhar dele sobre si, enquanto caminhava na direção do carro. Instalou-se atrás do volante, ligou o motor, seguiu à direita. Ela ainda conhecia bem o caminho pela cidadezinha, passado tantos anos. Depois de atravessar por uma antiga ponte levadiça, seguiu por uma estrada de cascalho que serpenteava por entre fazendas que já existiam antes da guerra, dando-se conta de que, para alguns fazendeiros, a vida não mudara desde o tempo dos seus bisavós. A constância do lugar trouxe de volta um dilúvio de lembranças. À medida que ia reconhecendo algumas referências há muito esquecidas. O sol parava um pouco acima das árvores do seu lado esquerdo, quando ela passou por uma velha igreja abandonada. Ela tinha explorado no verão, procurando recordações da guerra civil. E ao passar por ali, as lembranças daquele dia tornaram-se mais fortes, como se tivessem acontecido no dia anterior. Um majestoso carvalho à margem do rio surgiu à sua frente, e as lembranças tornaram-se ainda mais intensas. Estava idêntico, galhos baixos e grossos, cobertos de musgo, estendendo-se horizontalmente até o chão. Ela se recordava de se ter sentado ao pé daquela árvore num dia quente de julho, com alguém que a olhava com expressão de desejo, que não deixava espaço para mais nada. Foi naquele momento que ela se apaixonou pela primeira vez. Ele era 2 anos mais velho, e enquanto ela seguia por aquela estrada no tempo, o rosto dele ia lentamente ficando mais nítido em sua mente. Ela se lembrava que ele parecia mais velho do que era realmente. Sempre aparentava estar um pouco exausto, como um fazendeiro voltando para casa após horas no campo. Ele tinha as mãos calejadas e os ombros largos, traços comuns naqueles que trabalham duro para viver. E o sol começava a deixar marcas em torno dos seus olhos escuros, que pareciam capazes de ler tudo o que se passava em sua cabeça. Ele era alto e forte, com cabelos castanho claros, bonito à sua maneira, mas era da sua voz que ela se lembrava mais. Ele tinha lido para ela naquele dia, enquanto estavam deitados sob a árvore, com uma entonação suave e fluente, quase musical. Ela lembrava-se de ter fechado os olhos e de ter deixado as palavras que ele pronunciava tocarem a sua alma. Ele manuseava as páginas de velhos livros, com o alto das páginas dobrado, livros que ele já havia lido centenas de vezes. Naquele dia, ele interrompeu a leitura por diversas vezes, durante alguns instantes, para conversarem. Ela lhe contava o que queria fazer na vida, suas esperanças e sonhos para o futuro. E ele escutava atentamente, prometendo fazer com que tudo aquilo se realizasse. E do modo que falava, ela acreditava e sentia o quanto ele significava para ela. Após mais uma curva da estrada, Alan pôde enxergar a casa ao longe. Ela estava drasticamente diferente.
Reduzindo a velocidade do carro, ela pegou a longa estrada de terra, ladeada pelas árvores. Quando o viu na varanda, olhando para seu carro, ela respirou fundo. Ele estava vestido informalmente. De longe, parecia o mesmo de antes. Quando a luz do sol alinhou-se atrás dele, sua figura pareceu sumir em meio à paisagem. O carro continuou avançando devagar e, finalmente, parou ao lado de uma árvore que fazia sombra à parte da frente da casa. Ela desligou a chave sem tirar os olhos dele. Ele deixou a varanda e se aproximou calmamente, mas parou de repente quando ela saiu do carro. Por um tempo, tudo o que conseguiram fazer foi permanecer olhando um para o outro, sem se mexer. Alison Nelson, 29 anos, noiva, uma colunável, buscando respostas. Noah Calloway, o sonhador, 31 anos, recebendo a visita do fantasma que havia dominado a sua vida.